Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica do município de Westfália. E o nosso estudo, claro, vai ser focado para a preparação para a prova do concurso público. Por isso eu vou destacar para vocês aqui aquilo que tem mais possibilidade aí de ser cobrado na nossa prova. Bom, pessoal, tem um preâmbulo que nunca aparece em provas de concurso, apenas diz que o povo promulgou esta lei orgânica, então não vamos perder tempo com o preâmbulo, vamos ao que interessa, começar a conhecer a lei orgânica. Pessoal, lei orgânica é a lei que organiza o funcionamento do município, e é isso que nós vamos estudar. O município de Westfália, em primeiro lugar, nós temos que saber que, como qualquer município, é uma pessoa de direito público e interno. A banca pode tentar te enganar na prova, dizendo que o município é uma pessoa de direito privado, e aí está errado. Empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, são pessoas de direito privado. Agora, o município, qualquer município do Brasil, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Se a banca afirmar que é de direito público externo, está errado, porque de direito público externo são organizações internacionais, por exemplo. Então não esquece, primeira informação que eu tenho que saber para a prova. Westfália é uma pessoa jurídica de direito público interno, que integra o Brasil, que integra o Rio Grande do Sul, que é organizado por esta lei. E todo o poder do município emana do povo de Westfália, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos, por meio dos vereadores, prefeito e vice eleitos pela população. Bom, o artigo 2º fala sobre os poderes do município e vocês têm que ter cuidado para não escorregar, para não cair numa pegadinha que a banca coloca na prova. Por quê? Nos municípios nós temos somente 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção! Não existe poder judiciário nos municípios. O poder judiciário, ele é estadual ou ele é federal. E por que a banca pode fazer essa pegadinha? Porque quando a gente estuda a Constituição Federal, a gente encontra os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Mas aqui no município, na Lei Orgânica de Westfália, a gente só vai encontrar 2 poderes, o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. E salvo exceções que esta lei orgânica prevê, em regra, é vedado, é proibido que um poder delegue atribuições para o outro. Claro, porque o poder executivo, a prefeitura, tem a função de administrar o município, os serviços públicos, as necessidades coletivas. Enquanto o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, tem a função de fiscalizar a atuação da prefeitura e também de aprovar as leis e demais normas legislativas. E também o cidadão que está num dos poderes não pode estar no outro ao mesmo tempo. Não é possível ser vereador e vice-prefeito ao mesmo tempo, por exemplo, né? Ou o político atua no executivo ou atua no legislativo. Quando essa lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município e os limites do território do município somente poderão ser alterados nos termos da legislação estadual. A legislação estadual que prevê as regras para alteração do limite. E aqui, pessoal, a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que os limites podem ser alterados nos termos da legislação municipal. E aí estaria errado. Não, é nos termos da legislação estadual que estão as regras para que os municípios mudem os seus limites. Símbolos do município são estabelecidos em lei, em outra lei específica. Nesta lei não estão os símbolos do município. Pessoal, os municípios possuem autonomia. E por que eu posso dizer que o município de Westfália tem autonomia? Porque o município, o povo de Westfália, elege os vereadores que vão integrar o poder legislativo, assim como o prefeito e vice que vão compor o poder executivo. Além disso, existe uma administração própria que cuida dos interesses do município. Data magna de Westfália. Pessoal, isso cai muito em prova. Vocês têm que saber que é o dia 24 de março. 24 de março é a data magna do município. Decorem essa data, memorizem, não esqueçam, porque tem muita chance disso ser perguntado na nossa prova.
O artigo 7º traz competências privativas do município. As competências privativas do município do artigo 7º são aquelas coisas que cabem somente ao município de Westfália. E como é que isso cai em prova? A banca vai misturar essas competências do artigo 7º com as competências do artigo 9º. Por quê? Porque o artigo 9º estão as competências do município junto, concorrentemente, com o governo federal e com o governo estadual, junto com a União e com o Estado. E na hora da prova, a banca pode misturar os incisos do artigo 7º, que são as competências só do município, com os do artigo 9º, que são competências do município junto com a União ou o Estado. Então é importante vocês diferenciarem e eu acho o ideal que vocês memorizem tudo que é concorrente e lembrem que o resto é só do município, mas leiam os dois artigos. Vejam só, na competência concorrente do município junto com o Estado e com a União, está o cuidado com a saúde, higiene, segurança, assistência pública, ensino, educação, cultura, melhor aproveitamento da terra, abertura de estradas, defesa sanitária vegetal e animal, proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural, impedir evasão de obras de arte, amparo aos necessitados, assistência social aqui, amparando maternidade, infância e desvalidos, estímulo à prática de esportes, proteção da juventude. Vejam que todas são atuações que o município vai ter junto com órgãos estaduais e federais. E isso pode ser feito por meio de convênios, como está no artigo 8º. Um convênio é quando o município une esforços com outro ente para alcançar um objetivo que lhes é comum. Já no artigo 7º, nós temos competências que são somente do município. E, como eu falei, a banca pode misturar. Por isso é importante que vocês façam a leitura de todos os incisos do artigo 7º e do artigo 9º, sempre lembrando que no artigo 7º vocês estão lendo as competências que são só do município e no artigo 9º as competências que são junto com o governo federal e estadual. Para a nossa aula ficar dinâmica, não ficar cansativa, eu não vou aqui em aula ler todos os incisos desta lei, claro. Muitas vezes eu vou dar a explicação e vou deixar para que vocês façam a leitura, e é importante que vocês façam a leitura para ir memorizando. Depois, quando a gente concluir o estudo da legislação, eu vou trazer também algumas questões para vocês praticarem, para que vocês possam justamente testar os conhecimentos que a gente vai adquirindo aqui ao longo da aula. O nosso próximo assunto, pessoal, o artigo 10 fala sobre tributos de competência do município. O artigo 10 diz quais são os tributos do município, que é a principal fonte de arrecadação do município, né? E os tributos são basicamente impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pessoal, tem 4 impostos aqui no inciso 1, mas na prática somente 3 que são efetivamente cobrados pelo município. A lei orgânica, lá quando foi feita, lá na década de 90, previa 4 impostos. Os 3 que existem hoje, que é o IPTU, aquele que tu paga da tua casa, o ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis entre Pessoas Vivas. Quando eu compro um imóvel, eu pago o ITBI para a prefeitura. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, antigamente também chamado de ISSQN. Imposto sobre serviços. Empresas que prestam serviços recolhem esse imposto para a prefeitura, assim como profissionais liberais. Estes são os 3 impostos que são de competência do município. E todos os municípios no Brasil vão instituir e arrecadar esses 3 impostos. Muito bem. Tem um imposto que não existe mais, mas que já existiu e por isso que ele estava nesta lei, que é o imposto sobre a venda a varejo de combustíveis líquidos, exceto óleo diesel. É o imposto para o posto de gasolina pagar. Se já está cara a gasolina, imagina se ainda tivesse esse imposto. Ele não existe mais, pessoal. Não existe mais esse imposto e ele não é mais aplicado na prática. Professor, a banca pode cobrar? Pode, porque está no texto da lei. E infelizmente, eu digo infelizmente porque a banca não deveria cobrar isso, mas infelizmente essa banca que vai aplicar a nossa prova já perguntou isso em outro município que também tinha esse imposto na lei. Então, mesmo isso não tendo mais aplicação prática, eu tenho que lembrar que a lei de Westfália ainda prevê 4 impostos municipais, muito embora na prática sejam somente esses 3.
ela ainda tem no seu texto esse imposto sobre combustíveis exceto óleo diesel, e na prova, se ela afirmar que esse imposto está na lei orgânica, vocês devem marcar que está certo. Claro que muita gente vai apresentar recurso, mas é importante que na hora da prova vocês saibam o que fazer. E na hora da prova, se aparecer qualquer um desses 4 impostos, pode marcar que cabe ao município. E a banca, na hora da prova, vai misturar esses impostos municipais com impostos estaduais e federais e vai te perguntar quais são competência do município. Então, qualquer outro imposto que aparecer aqui vai estar errado. Lembrem que esses são os impostos municipais. Além disso, no Código Tributário, o município estabelece taxas. Quando eu quero abrir uma empresa, eu preciso de um alvará e para isso eu pago uma taxa na prefeitura, por exemplo. Esse é um exemplo de taxa. Assim como pode ter outras taxas por uso de cemitério, por outras coisas que o município disponibilize. E tem também a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é quando o município faz uma obra com dinheiro público, uma obra que é pública, mas que acaba valorizando imóveis particulares. Imagina um loteamento que ainda não tem muita infraestrutura, o município vai lá e faz uma grande obra de infraestrutura. Os imóveis daquele loteamento vão ser valorizados, já que o município melhorou a condição no entorno. Por essa razão, é possível que seja instituída por lei uma contribuição de melhoria e o município vai cobrar um valor dos imóveis que foram valorizados em razão daquela obra pública, diminuindo o gasto que o município teve com a obra. Isso é a contribuição de melhoria, que é plenamente possível de acordo com esta lei. Bom, o município também vai receber transferências de outros impostos e isso vai constituir a receita do município. Para fins de prova, a banca também gosta de perguntar do artigo 12 aqui, as vedações ao município. E às vezes, para confundir o candidato, ela pergunta o que não é vedado ao município. Aquilo que é vedado ao município é o que é proibido, né? Uma vedação é uma proibição. Então aqui tem 4 proibições ao município que a gente tem que lembrar. Primeiro, é vedado, é proibido ao município usar ou fazer uso de um estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio, televisão, serviço ou alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Eu não posso utilizar um meio de comunicação que é público, que é do município, para outros fins que não sejam do interesse da coletividade ou para propaganda político-partidária. Também é vedado para o município estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionar, que é dar dinheiro para elas funcionarem, embaraçar, atrapalhar, impedir o funcionamento, o exercício, ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança. Em outras palavras, município não se mete com religião. O município não se mete com religião porque ele não vai colocar dinheiro nas religiões, ele não vai também atrapalhar o funcionamento. Não ajuda nem atrapalha, deixa a religião funcionando livremente, o município não pode interferir no funcionamento das entidades religiosas. Também é vedado ao município contrair empréstimo externo, que é um empréstimo no estrangeiro, fora do Brasil, sem autorização do Senado. Do Senado, não é da Câmara, é do Senado que eu preciso dessa autorização, porque é um empréstimo fora do Brasil. E aqui eu gosto de brincar, que o município só vai ter empréstimo externo se o Senado autorizar. Se de Senado, é a primeira sílaba de Senado, né? Memoriza isso. E também é vedado ao município instituir ou aumentar tributos sem que a lei estabeleça. Pessoal, pode o município criar um tributo? Pode. Pode o município aumentar um tributo que existe? Pode. Mas para fazer isso, ele precisa de lei. Sem lei, não pode. Então, sempre que o prefeito quiser aumentar ou criar um tributo, ele vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara. E somente se os vereadores aprovarem, aquele tributo vai ser criado ou aumentado. Aqui, vocês têm que lembrar, então, que o que é proibido é sem lei. Por lei, é possível criar ou aumentar tributos. Bom, vencemos essa parte introdutória da lei orgânica e agora vamos conhecer as regras sobre o poder legislativo, a Câmara de Vereadores.
O poder legislativo é exercido pela Câmara, com representantes do povo, que são eleitos em votação direta. E a Câmara vai ter as suas reuniões entre 1º de fevereiro e 31 de dezembro. E uma coisa que a banca já perguntou em prova, além da data de funcionamento, é quantas sessões nós temos da Câmara por mês. Porque a Câmara não se reúne todo dia, né? Os vereadores não têm o que fazer todo dia lá na Câmara. Então, eles vão lá algumas vezes. Existe a regra aqui que tem que ter no mínimo 2 reuniões da Câmara por mês. Então, a cada mês, pelo menos 2 dias, a Câmara vai se reunir. Pode ser mais, mas não pode ser menos. Então, memoriza isso. A Câmara funciona de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, fazendo no mínimo 2 reuniões por mês. No mês de janeiro está de recesso, não tem reuniões. Bom, os vereadores são eleitos por um mandato de 4 anos, como a gente sabe. No primeiro ano do mandato, que é a legislatura é um mandato de 4 anos. No primeiro ano do mandato, os vereadores vão lá no dia 1º de janeiro, numa sessão, para tomar posse. Os vereadores tomam posse no dia 1º de janeiro e também nessa sessão dão posse para o prefeito e para o vice-prefeito. E elegem a sua mesa e comissões. O que é a mesa da Câmara, pessoal? São os vereadores que vão comandar a casa. Porque daqueles vereadores eleitos pelo povo, eles tomam posse no dia 1º de janeiro e entre si fazem uma eleição e elegem vereadores para ficar na mesa. Um dos vereadores vai ser o presidente, outro vai ser vice-presidente, outro vai ser primeiro secretário. São funções, então, da Câmara que os vereadores dentre si fazem essa eleição. Interessante, então, que vai ser sempre a eleição para o ano seguinte, ou seja, o mandato vai ser de 1 ano, e atenção, é permitida uma reeleição para o mesmo cargo, uma única vez, ou seja, quem for presidente da Câmara em 1 ano pode ser presidente no ano seguinte, porque é permitida essa reeleição uma única vez. Bom, convocação extraordinária da Câmara, o que é isso? Quando a Câmara precisa se reunir, além das reuniões normais, se precisa de uma reunião extra, é convocada uma sessão extra, uma convocação extraordinária. E quem é que pode fazer essa convocação? Ela pode ser feita pelo prefeito do município, ou pelo presidente da Câmara, ou por 1/3 dos vereadores. Se 1/3 dos vereadores apresentar o requerimento, também é feita essa convocação extraordinária. Nessa sessão extraordinária, a Câmara só vai deliberar sobre aquela matéria para a qual foi convocada. Não pode, nesse dia, tratar de nenhum outro assunto, além daquele que constar na convocação. E para a reunião extraordinária, a convocação de cada vereador é feita pessoalmente. Na composição da mesa, deve ser assegurada a representação proporcional dos partidos, que vereadores de diferentes partidos, estejam na mesa e nas comissões, que não sejam todos de um mesmo partido, que se faça uma distribuição proporcional de acordo com os partidos que têm vereador na Câmara. Pessoal, como é que são as deliberações da Câmara? Em regra, a Câmara vai deliberar pela maioria simples. Vamos pegar o número de 9 vereadores como exemplo para entender essas maiorias. Se forem 9 vereadores, para eu colocar algo em votação, eu preciso que estejam presentes no mínimo mais da metade dos vereadores, porque a lei diz que para que seja feita uma votação, tem que estar presentes no mínimo a maioria dos seus membros. Se tem votação na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores ou mais, eu posso votar. Se tiver 4 vereadores ou menos, não posso, porque eu tenho que ter mais da metade para colocar algo em votação. Bom, se eu coloco em votação, eu preciso de mais da metade do voto dos presentes. E se tiver 5 vereadores presentes, com 3 votos eu tenho maioria. Se estiverem 6 ou 7 vereadores presentes, eu vou precisar de 4 votos para aprovar. E se estiverem 8 ou 9 vereadores presentes, eu preciso de 5 votos para aprovar. Vejam que essa maioria muda de acordo com os presentes. Em regra, assim que são feitas as votações na Câmara. No entanto, tem alguns casos que esta lei orgânica vai dizer, olha, nesse caso aqui eu quero mais atenção, porque nesse caso só aprova por maioria absoluta. Sempre que a lei orgânica disser que algo depende do voto de maioria absoluta para ser aprovado, eu preciso do voto de mais da metade do total de vereadores, estejam presentes ou não na sessão.
Então, se tem votação hoje na Câmara, estão presentes 6 vereadores e a votação exige maioria absoluta, mesmo tendo só 6 presentes, 4 votos não vão bastar para aprovar, porque a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, não dos presentes. Então, seja qual for a quantidade de vereadores presentes, se uma matéria exige maioria absoluta, sendo 9 vereadores, eu preciso de 5 votos para aprovar ela. E se a matéria exige 2/3? Se a matéria exige 2/3, se forem 9 vereadores, eu vou precisar de 6 votos para aprovar. Então vejam que, de acordo com a matéria, pode mudar a forma de aprovação. Em regra, na maioria dos casos, é por maioria simples. Mas, quando a lei orgânica disser que é maioria absoluta ou 2/3, vai ser por esses outros caminhos para aprovar a norma. E o parágrafo 1º aqui do artigo 18 diz que tem aqui 5 matérias que vão ser votadas da seguinte forma. Só podem ser colocadas em votação se 2/3 dos vereadores estiverem presentes, ou seja, eu preciso que 6 dos 9 vereadores estejam presentes. E para aprovação, eu preciso da maioria absoluta, que é mais da metade do total de vereadores presentes ou não, que vão ser 5 votos se forem 9 vereadores. Eu peguei o número 9 de vereadores como número hipotético para mostrar para vocês esse cálculo, porque a quantidade de vereadores de Westfália não está aqui na lei orgânica, a gente não precisa saber a quantidade de vereadores. Mas eu estou usando o número de 9 vereadores, que é um número que fica fácil da gente trabalhar, principalmente essa questão de 2/3 e de maioria absoluta. E quais são as matérias que vão exigir, então, a presença de 2/3 e o voto de maioria absoluta para serem aprovadas? Plano diretor, orçamento de empréstimo, auxílio à empresa, concessão de privilégios ou matéria que versa interesse particular. Para todas essas matérias, é assim que vai ser a votação. E isso pode ser perguntado em prova. A banca pode perguntar quais são as matérias que exigem esse processo especial de votação. O presidente da Câmara, em regra, não vota, porque o presidente da Câmara está comandando a sessão, dando a palavra para um vereador, dando a palavra para outro, abrindo votação. Por isso, o presidente da Câmara, em regra, não vota. Ele só vai votar se foi feita uma votação e ficou empatada. Aí ele desempata e decide quem ganhou. Ou, quando a matéria exigir a presença de 2/3, que são esses casos que a gente acabou de ver aqui, que exigem presença de 2/3, ou ainda em votação secreta. Somente nesses casos que o presidente da Câmara vota. As sessões da Câmara são públicas e o voto é aberto como regra. O voto só vai ser secreto quando a lei orgânica assim indicar. Bom, prestação de contas. Todos os anos o prefeito presta contas para a Câmara de tudo que ele está fazendo, de como que ele está administrando o município, de como que ele está gastando o dinheiro público. E para isso, todo ano, ele encaminha ao Tribunal de Contas a sua prestação de contas até o dia 31 de março. E essas contas ficam à disposição de qualquer contribuinte, qualquer um pode ir lá olhar as contas. Pelo prazo de 60 dias elas ficam lá à disposição. Além disso, todo ano, dentro de 60 dias do início do ano legislativo, dos trabalhos da Câmara, o prefeito vai comparecer numa sessão da Câmara para informar justamente como é que estão os assuntos municipais. Bom, a Câmara Municipal ou suas comissões, como elas têm a função de fiscalizar a prefeitura, elas podem convocar secretários municipais ou outras autoridades do município para comparecerem perante ela, para darem informações sobre algum assunto relevante. É possível essa convocação, então, pela Câmara, já que a Câmara tem a função de fiscalizar a atuação da prefeitura. E a Câmara pode criar comissão parlamentar de inquérito, CPI. CPI é uma comissão de vereadores que é criada para investigar algum fato determinado por um prazo certo. No entanto, para criar uma CPI aqui em Westfália, é necessário um requerimento assinado por, no mínimo, 2/3 dos vereadores. Eu preciso que 2/3 dos vereadores assinem a criação da CPI para que ela seja, de fato, criada. Por falar em vereadores, nós temos agora algumas regras sobre os vereadores para estudar, mas essas regras eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!